Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós sabemos claramente que existem lojas, empresas, instituições responsáveis por diferentes atividades na nossa sociedade. Se nós fôssemos perguntar qual instituição é responsável pela espiritualidade das pessoas? Bom, a resposta teórica seria a igreja. Pelo menos é isso o que Deus espera da igreja. Deus espera que a igreja transforme as pessoas, dê uma riqueza de experiências espirituais para elas, a fim de que elas possam se aproximar cada vez mais do nosso Criador. Porém, não é isso que acontece. Infelizmente, as igrejas não têm cumprido o papel delas, e muitas têm até se afastado cada vez mais desse propósito. Aliás, eu queria corrigir a palavra. Não são muitas, são todas. Todas, sem exceção, têm afastado mais as pessoas de Deus do que juntado as pessoas a Deus. É uma pena. Por isso, nós aqui que não defendemos nenhuma igreja como um clube, né? A questão de clubismo, nós defendemos a verdade bíblica. Então, nós aqui questionamos o seguinte: como eu posso ter uma vida espiritual do jeito que Deus quer? Bom, no meio de toda essa escassez, temos Deus vivo. Jesus nos dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo dizendo assim: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Depois Paulo também diz: qual é a comunhão que existe entre o Deus verdadeiro e os ídolos? Não pode no mesmo templo habitar Deus e habitar ídolos, né? Então, com isso, é claro, nós lembramos logo de cara da Igreja Católica, mas ela não está sozinha nessa história, né? Infelizmente, outras denominações espirituais adotam ídolos, né? Porém, nós preferimos aqui falar mais uma vez de Jesus. Estou eu dizendo para você não frequentar nenhuma igreja? Não, não é isso. Preste muita atenção nas palavras que eu estou falando, para que depois você não me acuse de dizer algo que eu não disse, porque aí fica até injusto, né? A igreja tem o papel dela? Tem. Você deve ir à igreja? Deve. O que eu estou dizendo aqui é que não espere somente da igreja se você quer atingir altos níveis espirituais. Se você quer atingir espiritualidade bíblica, você não pode ficar dependendo apenas do que a igreja dá, porque as igrejas cada vez estão dando menos. As pessoas estão procurando igrejas que não exigem muitas mudanças, né? Aquele filme Mudança de Hábito, aquela comédia, né? O povo delirou quando aquela freira profanou o modo de adoração estabelecido por séculos na Igreja Católica. Então, quando ela começou a avacalhar e fazer toda aquela bagunça, aí sim, agora tá legal, porque tá mais parecido com o que eu gosto, com o que eu conheço, né? Ninguém questionou qual era a opinião de Deus sobre o assunto. Ninguém questionou. O filme até questiona qual era o gosto do Papa, ou a opinião do Papa, né? E mostrou que ele aprovou, né, aquela dança, aquela algazarra toda. Bom, a alegria que a Bíblia diz é a alegria no espírito. Se não fosse, o carnaval seria a melhor manifestação de alegria que existe.
Mas não é. Aos olhos de Deus, não é. Longe disso. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, voltando a Deus, voltando a Jesus, você tem que ter comunhão individual, pessoal com Cristo. E ela tem que ser forte, ela tem que ser madura, ela tem que ser crescente, ela tem que ser organizada, ela tem que ser planejada. Eu tenho insistido isso no canal. Planeje a sua vida espiritual. Não viva uma vida espiritual de qualquer jeito. Satanás tem planos, Deus tem planos, nós precisamos ter planos espirituais como eles dois têm. Satanás tem planos espirituais para te destruir, Deus tem planos espirituais para te salvar. E já digo de cara, se você não fizer nenhum plano, você já está do lado do inimigo automaticamente. Ok? Não pense que Deus vai fazer a tua parte, porque Ele não prometeu isso. Agora, como eu estava dizendo, várias igrejas estão proporcionando cada vez mais mundanismo, para que as pessoas não sintam uma diferença muito grande entre o que elas já vivem, o que elas já são e os caminhos de Deus. Deus diz assim: os meus caminhos são muito superiores aos seus. E hoje as igrejas oferecem o caminho fácil, não é? Coisas que os religiosos consideravam pecado antigamente, não consideram mais, né? Então, vai ficando cada vez mais suave. E sabe o que é pior? Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Sabe o que é pior disso tudo aqui? Eles exigem fidelidade depois de terem semeado a infidelidade. Eles semeiam a infidelidade. Permitem que as pessoas façam coisas que desagradam a Deus, em vários sentidos. Até mesmo no culto, até mesmo na maneira de adorar a Deus. Aí depois, eles querem fidelidade, principalmente no dízimo. Agora, uma pessoa que é infiel em tantas coisas, ela vai acabar sendo infiel no dízimo mais cedo ou mais tarde, né? E isso é uma coisa que interessa muito para as igrejas, né? O dízimo. Bom, é o assunto de um outro vídeo, não vou falar agora. Então, vou falar mais uma vez. Eu falo isso também como professor de inglês. Eu falo das minhas próprias aulas, porque a aula ela é limitada, ela tem um tempo curto. Eu falo para os meus alunos: se você quer aprender inglês baseado só na minha aula, se você não fizer um esforço pessoal fora da aula, por horas, o máximo que você puder, você não vai aprender inglês. Está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Você vai 3 vezes, vamos supor, 3 vezes por semana na academia. O resto do tempo, pizza, Coca-Cola, carboidrato, faz tudo que é errado. Cadê os resultados? Depois de um mês, não vieram. Depois de 2 meses, não vieram. Depois de 3 meses, parece que você está até mais gordo. Depois de 4 meses, já cansou. Não viu resultados, fala que isso não é para você, a sua genética não colabora, é hereditário. Aí começa a inventar um monte de coisa. Um monte de coisa. Né? Então, pare de fazer isso espiritualmente. Se você não buscar uma espiritualidade sozinho, não o tempo todo, mas em alguns momentos, você tem que buscar a espiritualidade sozinho. Sabe aquela história do mano a mano? Você e Deus cercando ali. Pode olhar os grandes heróis da Bíblia, o próprio Moisés, que liderava aquele povo enorme, aquela multidão, tinha que ter um tempo sozinho com Deus. Jesus, 12 discípulos, apóstolos, 70 discípulos, multidão apertando, me faz um milagre. Ele tinha que ter um tempo sozinho com Deus, e ele arrumava um tempo para ficar sozinho com Deus. Jesus não dependia só
do que a sinagoga ensinava para ter a vida espiritual que ele teve. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que está bem claro. Não há necessidade de deturpar o que eu estou falando. O que eu estou falando é benéfico, não é mal. O que eu estou falando, sim, é que Jesus é mais importante que a igreja. Não estou falando que a igreja não serve para nada, estou falando que não dá para comparar aquilo que Cristo pode te oferecer com aquilo que os homens podem te oferecer. Eu tenho gastado cada vez mais tempo com Cristo, sozinho. E quantas revelações Ele tem me feito. Nessas revelações espúrias, essas revelações que eu diria até superficiais ou bobas, ou vai ter uma enchente no Rio de Janeiro. Não, nada disso. Revelação daquilo que eu preciso. Revelação daquilo que eu preciso ser para as pessoas. Revelação daquilo que eu preciso revelar para as pessoas. Então, que nós possamos, que você possa planejar. Estamos no começo do ano ainda. Faça um planejamento espiritual. Leia um determinado livro da Bíblia que realmente te sustente. Faça de tudo para ver a sua vida espiritual se fortalecer. E se você depender dos outros, você vai ser achado em falta. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. E você, eu imploro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos precisando do seu apoio para vencer as barreiras impostas pelo YouTube. Se vocês não colaborarem, essa obra vai ficar muito prejudicada. Eu não vou falar que vai acabar, porque pela graça de Deus, ela só vai acabar quando eu morrer. Então, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar aqui, eu vou estar em outro lugar. Deus tem um plano para mim. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. Enquanto eu tiver forças, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mas, se você quiser colaborar com esse ministério, então, estão aí todos os meios com que você pode fazer isso. Ore por nós também, ore pelo nosso ministério e também, se você puder colaborar, temos o nosso Pix aí para comprarmos mais material, melhorarmos as nossas produções. Ontem mesmo eu comprei 2 coisas para ajudar na filmagem e comprei no meu bolso, então a obra de Deus vai avançar. O que eu só estou pedindo aqui é a sua colaboração. Se você quiser participar desse avanço, que Deus te abençoe. E se você não quiser, que Deus te abençoe também. Pelo menos assista os vídeos. Deixe o seu like. Participe. Em nome de Jesus. Amém.